Olá a todos. Antes de começarmos a história de hoje, gostaria de pedir um pequeno favor. Por favor, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo novo. É rápido, grátis e a melhor forma de nos apoiar para que possamos trazer mais histórias emocionantes para vocês. O apoio de vocês significa muito para nós. De onde vocês estão assistindo? Deixem sua cidade ou país nos comentários abaixo. Muito obrigada. Agora, vamos voltar à nossa personagem principal. A chuva não parava há horas, escorrendo pelo vidro como minúsculos fios de prata, enquanto Laia Torres estava sentada sozinha no café do hotel, com o café já frio. A cidade lá fora brilhava com a luz pálida dos carros que passavam, mas lá dentro tudo parecia calmo. Seu celular vibrou com mais uma notificação do proprietário, o aviso de despejo. Ela expirou lentamente, o peso no peito familiar demais para surpreendê-la. Foi então que ela ouviu a voz grave e suave atrás dela. Senhorita Torres, agradeço sua presença. Ela se virou assustada. O homem ali parado parecia ter saído de uma revista. Terno preto impecável, olhos calmos da cor do aço invernal, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Alexander Hale, CEO da Hale Industries, o homem para quem sua empresa costumava organizar casamentos até falir 2 meses atrás. Sr. Hale? Ela perguntou, levantando-se rapidamente, envergonhada pelo esmalte lascado nas unhas. Não estava esperando. Por favor. Ele gesticulou em direção à cadeira. Sente-se, não vai demorar. Ela obedeceu, sem entender por que seu coração estava acelerado. Alexander deslizou uma pasta elegante sobre a mesa. Dentro, o papel impecável brilhava sob a luz fraca. Seu nome impresso no topo. O que é isso? Ela perguntou, a voz quase num sussurro. Um pedido de casamento, ele disse calmamente. Não um pedido de negócios, um contrato de casamento. Sua risada saiu forçada. Isso não tem graça. Não era para ser. Seu olhar não vacilou. Preciso de uma esposa por 6 meses. Alguém com os pés no chão. Alguém que a diretoria não suspeite. Você seria compensada de forma justa. Ela piscou, esperando pela câmera escondida, a piada final, qualquer coisa. Por que eu? Porque você não é como elas, disse ele simplesmente. Você não finge bondade. Você não se importa com status, e você precisa disso. As últimas palavras a atingiram mais fundo do que ela queria admitir. Laia olhou para as mãos trêmulas. As contas empilhadas no balcão da cozinha passaram pela sua mente. Os remédios da mãe, o aviso de despejo, o negócio de casamentos fracassado no qual ela havia investido tudo. Você nem me conhece, sussurrou ela. Então me deixe conhecer, respondeu Alexander suavemente. Por um instante a tempestade lá fora refletiu a que se sentia dentro de seu peito. Ela poderia ir embora, preservar o pouco orgulho que lhe restava, ou assinar o papel e finalmente respirar novamente. Qual é a pegadinha? Perguntou ela. 3 regras, disse ele, inclinando-se para a frente. Você não se apaixona por... Você comparece a todos os eventos públicos como minha esposa e quando tudo acabar, sai ilesa. Laia encarou a caneta prateada ao lado da pasta. Seu pulso pulsava forte em seus ouvidos. Por que tenho a sensação de que você já fez isso antes? Porque não fiz, ele disse baixinho. E não quero fazer de novo. O silêncio se prolongou, quebrado apenas pelo suave zumbido da chuva. Finalmente ela pegou a caneta, assinou e olhou para cima. Quando começamos? A expressão de Alexander suavizou o suficiente para quase parecer humana. Agora ele estava de pé, estendendo a mão. Pela primeira vez naquela noite, ela notou o leve tremor em seus dedos, como se aquele acordo não fosse tão simples para ele quanto fingia. Enquanto apertavam as mãos, Laia não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se desdobrar em algo muito maior do que qualquer contrato poderia conter. Quando Laia saiu do café, a chuva havia se transformado em uma garoa, transformando as luzes da cidade em um borrão dourado e cinza. Seu reflexo nas poças d'água parecia o de outra pessoa, uma mulher que acabara de vender. 6.
Ela havia dedicado meses de sua vida à sobrevivência. Apertou o casaco com mais força, sussurrando para si mesma: são apenas negócios. Mas mesmo enquanto dizia isso, sentiu o peso do anel de prata que agora repousava em seu bolso, uma aliança simples, lisa e fria, gravada apenas com a data do acordo. 2 dias depois, ela estava parada nos portões da mansão Hale, prendendo a respiração ao vê-la. A mansão se estendia pela encosta, o vidro e a pedra reluzindo sob a luz da manhã de domingo. Um carro preto a buscara ao amanhecer, e ela permanecera em silêncio durante todo o trajeto, repassando o contrato em sua mente como uma canção que não conseguia esquecer. Quando a porta se abriu, Alexander já a esperava no topo da escadaria de mármore. Sem gravata, apenas uma camisa branca, com as mangas arregaçadas. De alguma forma, isso o tornava ainda mais intimidador. Na hora certa, disse ele. Eu precisava garantir que meu empregador não me demitisse antes do primeiro dia, respondeu ela, tentando soar firme. Seus lábios se curvaram num quase sorriso. Você aprenderá rapidamente que não sou o empregador mais fácil. Ótimo, disse ela. Disse baixinho. Não sou a funcionária mais fácil. Por um instante, seus olhos se demoraram nela, indecifráveis, antes de ele se voltar para essa entrada. Lá dentro, o ar tinha um leve cheiro de cedro e algo caro que ela não conseguia identificar. Cada superfície parecia polida o suficiente para refletir uma versão diferente dela mesma, uma que não pertencia àquele lugar. Você terá seu próprio quarto lá em cima, disse Alexander, caminhando à frente dela. Os eventos começam na semana que vem. Até lá, vamos praticar. O conselho precisa acreditar que este casamento é real. E como exatamente praticamos o casamento? Perguntou ela, seguindo-o escada acima. Começamos fingindo que gostamos um do outro. Seu tom era seco, mas o olhar por cima do ombro era mais suave do que suas palavras. Nos dias seguintes, a casa se tornou um palco. Laia aprendeu a segurar uma taça de vinho corretamente, a andar de salto alto em pisos de mármore, a sorrir sem parecer apavorada quando repórteres enfiavam microfones em seu rosto. Todas as noites, Alexander observava à distância, corrigindo sua postura, seu tom de voz, a posição de suas mãos. Você está pensando demais, disse ele certa vez, enquanto ela tentava se lembrar de qual garfo usar. Fácil para você dizer, murmurou ela. Você já nasceu sabendo qual garfo custa mais do que meu aluguel. Ele riu então, um som baixo que assustou os dois. Pela primeira vez, ela viu algo humano sob a armadura calma que ele usava. Uma noite, enquanto revisava os convites para o baile de gala beneficente, ela o viu olhando pela janela. Você não gosta desses eventos de verdade. Você acha mesmo? Perguntou ela. São uma performance necessária, disse ele, sem se virar. O mundo acredita que eu tenho tudo. Eles não veem o quão exaustivo é continuar provando isso. Laia hesitou e então disse suavemente. Talvez eles não precisem ver. Talvez você só precise de alguém que veja. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não frio. Ele se virou então com uma expressão indecifrável. Não tire conclusões precipitadas disso, Laia. Temos um contrato. Ela assentiu. Mas algo em seu peito se moveu mesmo assim. Mais tarde, naquela noite, em seu quarto, ela colocou o anel na mesa de cabeceira. Sob a luz quente, parecia menos uma transação e mais uma promessa que ela ainda não entendia. No corredor, Alexander estava parado na janela de seu escritório, olhando para as mesmas nuvens de tempestade que retornavam. Pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se havia fechado um negócio ou iniciado algo que não podia controlar. A semana seguinte chegou mais rápido do que qualquer um deles esperava. No sábado à noite, a mansão Hale brilhava sob centenas de luzes douradas. Cada lustre refletia os vestidos de seda e os copos de cristal. O baile de gala beneficente não era apenas mais um evento. Era a primeira aparição pública de Alexander com sua nova esposa. Laia estava parada ao lado da mansão. No topo da escadaria, suas mãos tremiam levemente enquanto o cabeleireiro ajustava o último grampo em seu cabelo. O vestido prateado lhe caía como se tivesse sido feito para alguém mais rico,
alguém mais ousado. Ela viu seu reflexo no espelho e quase riu. Quem é essa? Sussurrou. De baixo, a voz de Alexander respondeu calma e baixa. Essa é a Sra. Hale. Ele parecia incrivelmente sereno em seu smoking, mas seus olhos suavizaram ao ver sua hesitação. Você vai ficar bem, disse ele. Apenas fique perto de mim. Ela tentou sorrir. Pretendo ficar. Se eu desmaiar, você é legalmente obrigado a me amparar. Ele riu baixinho e ofereceu o braço. Juntos desceram para o burburinho dourado do salão de baile. Flashes de câmeras, champanhe borbulhava e o aroma de rosas preenchia o ar. Cada passo parecia uma viagem por outra vida. Alexander! Uma voz chamou. Um grupo de investidores se aproximou, todos sorridentes e de modos impecáveis. Ele imediatamente mudou para o modo profissional, apertando mãos e apresentando Laia como sua esposa. Ela sorriu, acenou com a cabeça, riu quando esperado. Mas enquanto algumas mulheres cochichavam algo cruel sobre seu vestido, Laia viu seu reflexo em um espelho de passagem, seu sorriso vacilando por um instante. A mão de Alexander apertou a dela. Cuidado, disse ele suavemente, ainda sorrindo para os convidados. Eles sentem o medo. Não tenho medo, sussurrou ela de volta. Ela sabia que naquele momento os deixaria se perguntar como alguém novo se encaixava tão perfeitamente ali. Pela primeira vez, ela percebeu que ele não estava apenas a guiando pela multidão, mas a protegendo. Horas depois, quando os discursos começaram, ela estava ao lado dele no palco. O apresentador os anunciou como o casal de honra da noite. O pulso de Laia acelerou quando Alexander se inclinou e disse baixinho: Apenas sorria. Não entre em pânico. E aconteça o que acontecer, siga o meu exemplo. Então, ao microfone, ele falou sobre reconstruir a esperança através da caridade. Suas palavras eram fortes, ensaiadas, mas quando ele olhou para ela, algo em seu tom mudou, tornando-se mais gentil, mais caloroso. E finalmente ele disse, virando-se levemente para ela: Tenho que agradecer à minha esposa por me lembrar que o propósito não se constrói em salas de reuniões, mas sim nas pessoas. A plateia aplaudiu. A garganta de Laia apertou. Quando as luzes se apagaram novamente, ela se inclinou para ele e sussurrou. Isso não estava no roteiro, nem o seu sorriso. Ele murmurou de volta. Mais tarde, longe da multidão, eles se encontraram no jardim tranquilo atrás do salão de baile. O ar estava fresco e doce com o aroma de jasmim. Laia expirou, com os sapatos já na mão. Acho que sobrevivi, disse ela. Você fez mais do que sobreviver, respondeu Alexander, afrouxando a gravata. Você é dona da noite. Ela riu baixinho. Isso é generoso. Não, disse ele, olhando para ela por um longo momento. É sincero. Um silêncio se instalou entre eles, pesado, mas não desconfortável. Em algum lugar lá dentro, uma música tocava suavemente, lenta e distante. Ela olhou para ele, percebendo um brilho diferente em seus olhos. Algo desprotegido, quase terno. Você está me encarando, ela provocou. Talvez eu esteja pensando, disse ele. Sobre o quê? Sobre como fingir que gosto de você está se tornando surpreendentemente fácil. Laila congelou por um segundo, sem saber se era uma piada. Mas o jeito como ele a olhou, meio sorriso, meio confissão, fez seu coração palpitar. Cuidado, Sr. Hale, disse ela suavemente. Isso quase parece real. Talvez seja, respondeu ele, antes de se virar em direção às luzes da mansão. Enquanto ele caminhava à frente, ela permaneceu descalça na grama, a barra do vestido roçando o orvalho. Pela primeira vez, desde que assinara aquele contrato, ela não se sentia mais como se estivesse atuando. Algo real começara a escapar pelas linhas que haviam traçado, e nenhum dos dois sabia como impedir. Na manhã seguinte ao baile de gala, a luz do sol invadia as amplas janelas da mansão Hale, suave e dourada, cortando o piso de mármore como fitas. Laia acordou mais tarde do que o habitual, com o corpo ainda pesado da noite anterior. O vestido estava pendurado no encosto de uma cadeira, brilhando levemente à luz, um lembrete silencioso de que a noite passada não fora um sonho. Seu telefone vibrou.
Uma mensagem de Alexander. Café da manhã no Jardim Leste, em 10 minutos. Ela quase riu. Não era um bom dia, apenas uma ordem. Mesmo assim, sorriu enquanto penteava os cabelos e vestia um vestido azul claro. Lá fora, o jardim. Cheirava a rosas e orvalho. Alexander já estava sentado sob o dossel, uma xícara de café preto na mão, o celular com a tela virada para baixo ao lado do prato. Bom dia, disse ela, puxando uma cadeira. Você parece desperta, disse ele com um leve sorriso no canto da boca. Isso é quase um elogio, respondeu ela. Ele serviu-lhe café, um gesto simples e estranhamente íntimo. Por um tempo, comeram em silêncio, interrompido apenas pelo canto dos pássaros e o leve murmúrio da fonte próxima. Finalmente ele disse: Você lidou com a situação ontem à noite melhor do que eu esperava. Eu tive um bom professor, disse ela suavemente. Não me lisonjeie. Isso vai arruinar minha reputação. Ela sorriu, mas então percebeu algo em seu tom. Cansaço, talvez até arrependimento. Você não gosta desses eventos, disse ela. Não, admitiu ele, mas são necessários. As aparências mantêm a empresa segura. E você? Perguntou ela. Quem te mantém seguro? Alexander. A pergunta pairou entre eles. Ele não respondeu. Em vez disso, levantou-se e caminhou em direção à fonte com as mãos nos bolsos. Meu pai costumava organizar esses bailes, disse ele baixinho. Ele acreditava que o poder era a única maneira de ser respeitado. Quando ele morreu, herdei tudo, inclusive seus inimigos. Laia se levantou, hesitante. Essa é uma herança pesada. É mesmo? Disse ele, virando-se para ela. Mas ontem à noite, quando você falou com aquele repórter sobre a fundação, eu percebi algo. Você não estava fingindo. Você acreditava no que disse. Claro que sim, disse ela. Se você vai ajudar as pessoas, precisa ser de verdade. O olhar dele permaneceu sobre ela. Você me lembra que a realidade ainda existe. Antes que ela pudesse responder, o celular dele vibrou forte sobre a mesa. O encanto se quebrou. Ele checou a tela, sua expressão endureceu instantaneamente. Preciso atender. Ela assentiu, observando-o se afastar pelo caminho do jardim. A voz seca, o tom cortante. Quando ele desapareceu atrás da cabeça, ela se sentou novamente. O calor do sol já não a confortava. Alguns minutos depois, uma voz a assustou. Senhora Hale, disse uma mulher de uniforme cinza. Era Margaret, a governanta. Perdoe-me, mas há algo que a senhora precisa saber. A imprensa está lá fora. Alguém vazou sua certidão de casamento. O estômago de Laia revirou. O quê? Estão dizendo que foi combinado que a senhora foi paga. As palavras a atingiram mais forte do que ela esperava. Ela se levantou rapidamente. Onde está Alexander? Ainda está ao telefone, disse Margaret. A segurança está tentando afastar os repórteres. Dentro da mansão, Laia encontrou Alexander em seu escritório, o telefone no ouvido, a voz calma, mas fria. Quando ele desligou, ela disparou. Você sabia? Ele ergueu o olhar bruscamente. Saber o quê sobre o vazamento? Sobre estarem dizendo que este casamento é falso. Ele expirou lentamente, massageando a têmpora. Eu vou resolver isso. Resolver isso? Ela repetiu. Estão me chamando de interesseira, Alexander. Estão dizendo que me vendi para você. Vai passar, ele disse. Você sabia que isso poderia acontecer? Não, ela disse com a voz embargada. Você disse que seria algo privado. Ele se aproximou. Você está sob minha proteção. Ninguém vai te machucar. Eu não quero proteção, ela disse. Eu quero a verdade. O silêncio tomou conta do ambiente. O maxilar dele se contraiu e, por um instante, ela pensou ter visto um lampejo de culpa em seus olhos. Confie em mim, ele disse finalmente. É tudo o que peço. Mas era exatamente a confiança que ela estava perdendo. Quando se virou para sair, ele não a impediu. Do lado de fora do escritório, as câmeras já disparavam flashes através dos portões. E pela primeira vez, desde que assinara aquele contrato, Laia percebeu que fingir ser esposa era mais fácil do que fingir que não estava se apaixonando pelo marido.
Nos dias seguintes, a mansão Hale deixou de parecer um lar e se tornou uma gaiola de vidro polido. Repórteres acampavam do lado de fora dos portões, gritando perguntas sempre que as portas de ferro se abriam. Todas as manchetes gritavam a mesma coisa: casamento por contrato exposto. Laia não conseguia sair de casa sem ver seu próprio rosto nas capas de revistas, com a palavra falso estampada em letras garrafais. Alexander tentava manter a compostura, dando declarações por meio de seu assessor de imprensa, mas dentro de casa falava cada vez menos. Quando ela o cruzava no corredor, o silêncio entre eles era mais ensurdecedor do que qualquer escândalo. Certa noite, ela o encontrou em seu escritório, parado perto da janela, com a cidade brilhando ao fundo. Você não deveria estar no escuro, disse ela baixinho. Ele não se virou. Às vezes, o escuro é mais fácil. Sem câmeras, sem mentiras. Você poderia ter me contado, disse ela. Eu tinha o direito de saber o que você estava planejando. Eu estava tentando protegê-la, respondeu ele, com a voz áspera, mas cansada. De quê? Da verdade ou de você mesmo? Perguntou ela. Isso o fez se virar. Seus olhos estavam mais frios do que ela jamais vira. Você acha que eu queria isso? Acha que eu queria arrastá-la para o meu mundo de barulho, poder e meias verdades? Você sabia o que assinou. Assinei um contrato, não a minha dignidade, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Ele desviou o olhar primeiro. Vai passar. Eles sempre passam para a próxima história. E o que acontece quando isso acontece? A gente só volta a fingir. Ele não respondeu. Naquela noite, ela arrumou suas coisas. O anel de prata, que antes lhe trazia um estranho conforto, agora parecia pesado em sua mão. Ela o deixou sobre a mesa dele, ao lado do contrato que ambos haviam assinado. Quando ele voltou ao escritório, ela já tinha ido embora. Na manhã seguinte, Laia acordou em seu antigo apartamento, aquele que ela guardava caso precisasse desaparecer. Cheirava a poeira e chuva, mas era dela. Pela primeira vez em meses, ela fez café sem ser servida. Mas o silêncio que se seguiu foi insuportável. Ela ligou a televisão bem a tempo de ver Alexander dando uma coletiva de imprensa. Os flashes das câmeras disparavam enquanto ele estava atrás de um pódio, com a expressão calma, mas os olhos indecifráveis. Houve rumores sobre o meu casamento, disse ele. Alguns verdadeiros, outros não. Mas há uma coisa. Não permitirei desrespeito à mulher que esteve ao meu lado quando ninguém mais o fez. Laia congelou, com a caneca ainda na mão. Nosso casamento começou como um acordo. Alexander continuou. Mas ao longo do caminho, descobri algo que não esperava. Honestidade, bondade e a lembrança de que riqueza não significa nada sem integridade. A multidão murmurou. Os repórteres gritaram perguntas, mas ele recuou, ignorando-os. Laia desligou a televisão. Seu coração doía de confusão, raiva e algo mais que ela se recusava a nomear. Naquela noite bateram à sua porta. Quando ela abriu, encontrou Margaret, a governanta, segurando um pequeno envelope. Ele me pediu para trazer isto para você, disse a mulher mais velha suavemente. Dentro havia um bilhete dobrado e o anel de prata. O bilhete dizia: Você disse uma vez que fingir que gostávamos um do outro era fácil. Eu não quero mais fingir. Se você puder me perdoar, encontre-me amanhã na inauguração da fundação. Se não, eu entenderei. Laia sentou-se na beira da cama, encarando as palavras até que elas se tornaram indistintas. Lá fora, a chuva recomeçou a cair, suave e rítmica, da mesma forma que na noite em que ela assinou aquele contrato. Ela pegou o anel, sentindo seu peso frio entre os dedos. Em algum lugar no fundo, ela já sabia que iria. Estava cansada de fugir daquilo que já a havia encontrado. Na manhã seguinte, a cidade estava iluminada após a tempestade. As ruas brilhando como se alguém tivesse lavado o mundo durante a noite. Laia parou em frente ao espelho, alisando o vestido simples cor creme que havia escolhido. Seus cabelos estavam soltos, suas mãos firmes, mas seu coração batia tão forte que lhe causava uma dor no peito. Ela havia lido o bilhete de Alexander uma dúzia de vezes, cada palavra ecoando entre esperança e medo. Ela disse a si mesma que aquilo era um ponto final,
Nada mais. No entanto, quando chegou às portas do novo prédio da Fundação Carter Hale, ela sentiu aquela estranha sensação. Ele puxou de novo, aquele que tinha começado à noite. Disse: "Casey comigo." Repórteres se alinhavam na rua, suas câmeras disparando flashes como relâmpagos inquietos. Laia passou por eles, queixo erguido, ignorando as vozes que a chamavam. Lá dentro, o ar cheirava a tinta fresca e flores. A multidão era grande. Membros do conselho, doadores, famílias da comunidade. Uma faixa pendurada acima do palco dizia: "Construindo futuros juntos." Ela sorriu levemente diante da ironia. Alexander estava perto do pódio, apertando mãos, seu terno impecável como sempre. Mas quando a viu, algo em seu rosto mudou. A calma ensaiada se dissipou por um instante. Ele se desculpou com o grupo e atravessou o salão em direção a ela. "Você veio?" disse ele, sua voz mais baixa que o barulho ao redor. "Você perguntou." Ela respondeu. "Não gosto de deixar as coisas inacabadas." "Então talvez possamos terminá-las juntos," disse ele. "Posso?" Ela hesitou antes de assentir. Ele a conduziu a um canto tranquilo perto da janela, longe da multidão. A luz do sol iluminava o anel de prata em sua mão. "Você manteve isso?" disse ele suavemente. "Quase não fiz," admitiu ela. "Quase desisti umas 100 vezes." "Por que não desistiu?" Ela olhou para ele, encontrando seu olhar. "Porque nunca pareceu falso, nem mesmo quando deveria ser." Por um instante, nenhum dos dois falou. O barulho do evento diminuiu, substituído pelo zumbido constante de suas respirações. "Lila," ele começou, e ela pôde ouvir o tremor em sua voz. "Cometi erros. Achei que podia controlar tudo, até mesmo os sentimentos. Achei que o amor era apenas mais um acordo que precisava de termos e assinaturas. Mas você me provou o contrário." A garganta dela se fechou. "Não diga coisas que você não quer dizer, Alexander. Não aqui. Não agora." Ele sorriu levemente. "Quero dizer cada palavra." Então, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Desta vez, não há contrato, nem condições. Apenas uma pergunta. Ele a abriu, revelando o mesmo anel de prata, agora gravado com 3 palavras. "Chega de fingir." Laia sentiu a respiração falhar. Ao redor deles, as luzes diminuíram ligeiramente enquanto o evento dava lugar à apresentação principal. Mas para ela, tudo o mais desapareceu. "Posso continuar?" perguntou ele baixinho, a mesma frase que sussurrara durante o ensaio meses atrás. Ela piscou, contendo as lágrimas. "Você já está." "Então fique," disse ele. "Fique e faça isso acontecer." A resposta dela não veio em palavras, mas na forma como se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. "Sim, pode." Os aplausos da plateia se intensificaram naquele instante, perfeitamente sincronizados, como se o próprio mundo aprovasse. Ele deslizou o anel em seu dedo, a mão tremendo levemente. Pela primeira vez desde que o conhecera, Alexander Hale parecia livre, livre do peso da expectativa, da reputação, da solidão. Mais tarde, quando ele voltou ao palco para terminar seu discurso, Laia estava no meio da multidão, com o coração tranquilo. Ele falou sobre bondade, sobre reconstrução, sobre segundas chances, e quando seus olhos encontraram os dela, ela soube que cada palavra era para ela. Enquanto a plateia aplaudia, ela sorriu em meio às lágrimas. O que começara como um contrato transformara-se em algo que nenhum dos dois conseguia definir, apenas sentir, e pela primeira vez parecia a verdade. As semanas seguintes passaram silenciosamente, quase silenciosamente demais. Pela primeira vez, desde o seu estranho início, Laia e Alexander compartilharam algo que se aproximava da paz. As câmeras se afastaram. Os repórteres perderam o interesse e a mansão, que antes ecoava com tensão, começou a soar como um lar. Algumas manhãs, Laia o encontrava na cozinha fazendo café de forma desastrosa, mas tentando. Ele sorria sem jeito, entregando-lhe a caneca. "Está intragável, não é?" "Está horrível," ela dizia rindo. "Mas o que importa é a intenção."
Ele começara a passar menos tempo no escritório e mais tempo na base que haviam construído juntos. A imprensa os chamava de Casal da Redenção. Ele odiava esse termo, mas Laia apenas dava de ombros. Pelo menos é melhor do que um casamento por contrato, brincava ela. A vida estava se estabilizando, e por um breve momento, Laia se permitiu acreditar que duraria. Essa ilusão se desfez no final da tarde, quando ela recebeu um telefonema de Margaret. Sua voz estava tensa. Senhora Hale. A senhora precisa voltar para casa agora. É urgente. O peito de Laia apertou. Quando chegou, Alexander estava em seu escritório. A televisão exibia imagens de um noticiário que lhe causaram reviravoltas no estômago. A tela mostrava um homem de terno escuro saindo de um tribunal cercado por repórteres. A legenda dizia: Denunciante alega fraude na Hale Industries. Laia se virou para Alexander, que estava rígido, com o maxilar cerrado. Diga-me que isso não é verdade, disse ela. Ele não respondeu imediatamente. É complicado, disse ele finalmente. Essa não é uma resposta. Não é o que parece, disse ele, aproximando-se. Um ex-executivo está tentando destruir a empresa. Ele vazou documentos falsos alegando que eu desviei fundos da fundação. A mesma fundação que leva meu nome, disse ela com a voz trêmula. Eles vão pensar que eu estava envolvido. Vou limpar seu nome, disse ele rapidamente. Só preciso de tempo. Tempo para quê? Para controlar os danos ou para decidir qual parte disso você vai admitir? O rosto dele escureceu. Você realmente acha que eu mentiria para você de novo? Eu não sei o que pensar, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu quero acreditar em você, mas toda vez que acredito, algo mais desmorona. Então acredite no que você viu, não no que eles dizem, implorou ele. Você viu quem eu sou. Eu vi um homem que esconde tudo atrás do controle, disse ela suavemente. Até mesmo o amor. As palavras os atingiram com mais força do que qualquer um deles esperava. Ela se virou antes que ele pudesse impedi-la, seus saltos ecoando pelo corredor de mármore. Naquela noite, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Repórteres mais uma vez lotaram os portões, manchetes a pintando como cúmplice do escândalo. Ela desligou o telefone, incapaz de suportar o barulho. Alexander passou os dias seguintes se defendendo, participando de reuniões, divulgando comunicados, recusando entrevistas. Ele parecia exausto, atormentado. Laia o evitava, passando suas horas como voluntária na fundação, cercada pelas mesmas pessoas que a mídia agora a acusava de trair. Uma noite, enquanto ela trancava a porta, ao subir para o escritório, ela notou um grupo de crianças deixando cartões de agradecimento feitos à mão em sua mesa, cada um assinado com uma caligrafia trêmula. Obrigada por ajudar minha mãe. Obrigada por salvar nossa escola. Nós acreditamos em você. Sua garganta se apertou. Ela percebeu a verdade. O mundo não podia mudar. O que eles haviam construído juntos era real. Quando voltou para casa naquela noite, Alexander estava esperando na porta, seu terno amarrotado, os olhos cansados. Eles nos inocentaram, disse ele com voz rouca. A auditoria acabou. Os documentos eram falsos, confessou o homem. Um alívio a invadiu, seguido por algo mais suave. Então acabou. Quase, disse ele. Só falta uma coisa para resolver. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. O contrato original estava amassado e amarelado. Sem dizer mais nada, rasgou-o ao meio e deixou os pedaços caírem no chão. Chega de regras. Chega de fingimento. Se você ainda quer isso, Laia, agora é real. Por um instante ela não disse nada. Apenas observou o papel rasgado flutuar como penas. Então, deu um passo à frente, sua mão encontrando a dele. Já é real há muito tempo, disse ela baixinho. Você só foi o último a perceber. Nos dias que se seguiram, o mundo começou a se acalmar novamente, como se a tempestade que quase os destruiu finalmente tivesse passado. A mansão parecia mais leve, o ar não mais pesado pelo silêncio ou pelo medo. Laia e Alexander passavam longas manhãs no jardim, onde rosas floresciam contra as paredes de mármore, suas pétalas ainda úmidas de orvalho. Pela primeira vez,
Conversaram sem palavras cautelosas. Você se arrependeu disso? Perguntou ela certa manhã, a voz quase num sussurro. Ele ergueu os olhos do café. Do contrato? Tudo, disse ela. As mentiras, o acordo, o caos. Ele pensou por um momento antes de responder. Não, disse ele finalmente, porque cada decisão errada me levou até você. Ela sorriu levemente, sem ter certeza se acreditava nele completamente. Mas queria acreditar. Mais tarde, naquela semana, o conselho da Hale Industries a convidou para um evento com Alexander. Era um jantar formal para celebrar a recuperação da empresa. Laia hesitou a princípio. Ela não queria encarar a mesma multidão que um dia cochichou sobre ela, mas Alexander pegou sua mão. Você não precisa mais se esconder, disse ele. Você conquistou seu lugar aqui. Então ela foi. O salão de baile era familiar, quase dolorosamente familiar. Os mesmos lustres, a mesma imprensa, o mesmo mundo no qual ela um dia entrara como uma estranha. Mas desta vez, quando caminhava ao lado de Alexander, os olhares que o seguiam eram diferentes, respeitosos, curiosos. A noite transcorreu sem problemas até que um dos investidores seniores, o Sr. Carmichael, ergueu um copo para um brinde. Ao homem que reconstruiu seu império, disse ele sorrindo. E a mulher que o fez humano novamente. A multidão riu baixinho, aplaudindo. Laia sentiu as bochechas esquentarem, mas Alexander apenas sorriu para ela. Eles não estão errados, disse ele em voz baixa. Depois do jantar, saíram para o terraço. A cidade se estendia abaixo, brilhando como um mar de estrelas. Uma brisa fresca passou por seus cabelos. Sabe, disse ela, se alguém me dissesse 1 ano atrás que eu me casaria com um homem como você, eu teria rido. Você ainda ri, disse ele, aproximando-se. Só que não mais de mim. Ela riu novamente, balançando a cabeça. Você era impossível quando nos conhecemos. Ainda sou, disse ele. Mas você ficou. Talvez eu também seja impossível. Talvez seja por isso que funciona, respondeu ele. Por um longo tempo ficaram ali em silêncio, o ruído da cidade se dissipando na distância. Então, Alexander enfiou a mão no bolso do paletó e tirou algo pequeno, um pedaço de papel dobrado. O que é isso? Perguntou ela. Prova, disse ele, de que aprendi com meus erros. Ele desdobrou o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, endereçada a ela, datada da noite anterior ao casamento. Era o voto original dele, um que ele havia escrito, mas nunca pronunciado em voz alta. Eu o escrevi naquela noite, disse ele, mas eu estava com muito medo de lê-lo. Medo de que tornasse tudo muito real. Ele entregou a carta a ela. Laia a pegou com cuidado, as mãos tremendo levemente enquanto lia as palavras. Se algum dia isso começar a parecer mais do que um contrato, espero que ela me veja não como o homem que fez um acordo com ela, mas como o homem que se apaixonou tentando manter esse amor, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Você guardou isso todo esse tempo. Eu guardei tudo o que importava, disse ele suavemente. Você foi a única coisa que eu não perdi. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou sua bochecha. Você está diferente agora, disse ela. Não, respondeu ele com a voz baixa. Finalmente sou eu mesmo. Ela sorriu em meio às lágrimas. Então, o que acontece agora? O que você quiser, disse ele. Sem contratos, sem condições. Ela riu, um riso leve e livre. Então vamos recomeçar, disse ela sem fingir. Ele assentiu, pegando a mão dela e pressionando-a contra o peito. Lilaia Hale, disse ele com um sorriso tranquilo. Eu assinaria esse acordo todos os dias, se isso significasse que eu poderia ficar com você. E sob o brilho suave das luzes da cidade, ela sabia que ele falava sério. A primavera retornou à cidade com uma graça silenciosa, trazendo um calor que derreteu os últimos vestígios do longo inverno que havia obscurecido suas vidas. A Fundação Hale estava prosperando novamente, mais forte do que antes, e a imprensa que antes os perseguia agora celebrava seu trabalho. Laia havia assumido a responsabilidade pelo trabalho de extensão comunitária da Fundação e todas as manhãs caminhava,
Através dos escritórios novos e luminosos, repletos de voluntários, o som de risos ecoava pelos corredores. Ela sentia-se em paz, não porque a vida tivesse se tornado perfeita, mas porque se tornara real. Certa manhã, recebeu um convite impresso em papel grosso cor marfim. A princípio pensou que fosse para mais um evento beneficente, mas ao ler as palavras em relevo, prendeu a respiração. Você está cordialmente convidada para a exposição particular de arte de Laia Hale, dia 21 de março. Ela franziu a testa confusa. Quando chegou naquela noite, a pequena galeria brilhava sob uma suave luz dourada. Rostos familiares preenchiam a sala, membros do conselho, voluntários, amigos. No centro da galeria estava Alexander, vestido com simplicidade, sua expressão calma, mas calorosa. "Você fez isso?" perguntou ela. "Culpado?" respondeu ele. "Cada obra aqui é baseada em você, em nós." Ao redor deles pendia uma série de pinturas, aquarelas retratando momentos que haviam compartilhado. O jardim ao amanhecer, a escadaria da gala, uma mulher segurando um anel de prata sob a chuva. "Você encomendou tudo isso?" sussurrou ela. "Não", disse ele. "Eu pintei." "Elas." Ela se virou para ele surpresa. "Você?" Ele assentiu, sorrindo timidamente. "Eu pintava antes de meu pai me obrigar a escolher os negócios em vez dos sonhos. Quando tudo desmoronou, eu retomei a pintura. Acho que encontrei uma nova musa." Os olhos dela brilharam. "Você nunca me contou. Eu queria te mostrar", disse ele. "Este é o meu grande gesto. Lembra? Você disse uma vez que queria algo real, algo sem pretensão. Então aqui está, cada cor, cada erro, cada verdade." Ela se aproximou de uma das pinturas, seus dedos roçando a moldura. Era um retrato dela sentada no jardim, a luz do sol em seus cabelos, seu sorriso pequeno, mas cheio de uma força silenciosa. "É lindo", disse ela. "Você é linda", respondeu ele simplesmente. Os convidados começaram a aplaudir quando Alexander deu um passo à frente, segurando uma pequena caixa de veludo. "Alexander", ela sussurrou com os olhos arregalados. Ele sorriu. "Sem contratos desta vez, Laia. Apenas uma promessa." Ele se ajoelhou diante dela e o ambiente mergulhou em um suave silêncio. "Você perguntou uma vez: quem me protegerá? Agora eu sei que foi você. Você me salvou de mim mesma, dos muros que construí. Então agora eu pergunto: você me deixará continuar esta história com você, não como um acordo, mas como uma vida?" Sua mão cobriu a boca, lágrimas escorrendo livremente. "Sim", ela disse, rindo em meio às lágrimas. "Sim, você pode continuar." A multidão irrompeu em aplausos quando ele colocou um novo anel em seu dedo, um anel gravado com as palavras: "Para sempre, de verdade." Ele se levantou e ela o abraçou, as luzes da galeria cintilando acima como estrelas. Meses depois, o casamento deles foi realizado no mesmo jardim onde tudo havia começado. Foi pequeno, íntimo, cheio de flores em vez de câmeras, risos em vez de contratos. Margaret chorou abertamente. O conselho enviou bilhetes manuscritos de bênção. Quando trocaram votos, Laia sussurrou: "Eu nunca quis ser rica. Eu só queria ser visto." Alexander sorriu e respondeu: "Você me tornou o homem mais rico do mundo." Ao final da cerimônia, pétalas flutuavam na brisa e os convidados aplaudiam enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente. Naquele momento, nada parecia emprestado, encenado ou assinado. Tudo era real. Cada palavra, cada respiração, cada olhar. E enquanto o sol se punha atrás da propriedade, Alexander e Laia estavam juntos sob o arco de rosas, mãos entrelaçadas, corações abertos, sua história finalmente completa. Não um contrato, não uma performance, mas uma promessa cumprida, o melhor erro que já cometeram.